algumas coisas que a gente já questiona. Aí eu estou falando por uma questão fisiológica, né, de funcionamento do bicho. O braquiossauro, com um pescoço daquele tamanho, muito, muito, muito provavelmente não poderia manter o pescoço levantado. Esse animal provavelmente ele não tinha a cabeça mais deitada, então ele era muito provavelmente mais comprido do que tendo aquela cabeça em formato de S, né? Sim. Aquela cabeça levantada, assim. Ele não seria a Isso girafa dos dinossauros? Exatamente. Exatamente. Porque a girafa ela já tem muito problema para lidar com isso, porque quando o coração bate, ele precisa gerar uma pressão suficiente para vencer a distância gravitacional entre o coração e a cabeça, que é ali numa girafa grande, pode ser de 2 metros ali, que é muita coisa. 2 a 3 metros. Pra vocês terem uma ideia, o coração de uma girafa, ele, né, por que é o negócio? Quando esse sangue chega na cabeça, esse sangue está a uma pressão que é comparável à nossa pressão de pulso, né, à nossa pressão cardíaca, né, a nossa cardiovascular, que a gente mede de 120/8, mais ou menos. É um pouco maior, mas assim, não é nada absurdo. Mas isso é porque a pressão ela vai perdendo, né? Vai perdendo força. O ponto de origem, que é o coração, enquanto ela vai subindo. E aí, quando ela chega no cérebro da girafa, ela está numa pressão suficiente que não vai estourar todos os vasos ali. Mas o que acontece é que para fazer esse sangue chegar nessa pressão, o coração ele precisa gerar uma pressão de mais de 300 milímetros de mercúrio, o que seria suficiente para estourar qualquer artéria do nosso corpo. Caramba! Né? Então, para você ter uma ideia, uma pessoa com... Quer dizer, a nossa pressão, né? O pessoal fala que é 12/8, né? A de uma girafa... Quer dizer, se alguém fala que é o que? É a pressão sistólica, que é a pressão mais alta, né? E a pressão diastólica, que é a pressão mais baixa, pensando numa onda de pressão, né? A gente fala 12/8, certo? Isso, exatamente. Na verdade, é 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Mas, enfim... Se você tem uma pressão uma pressão sistólica, né, a pressão máxima de 18, isso já é considerado preocupante. Né? Muito preocupante. Uma girafa consegue gerar quase o dobro disso, né, no coração. E isso exige diversas alterações morfológicas do coração para fazer com que essa girafa, esse sangue consiga ser bombeado para a cabeça de girafa. E não apenas morfológicas do coração, mas também morfológicas das artérias da perna. Porque se por um lado a pressão ela vai perder força subindo para a cabeça, por outro lado ela vai ganhar força descendo para o pé. Entendeu? Então você precisa de ter diversas alterações fisiológicas e morfológicas dos vasos sanguíneos, principalmente das pernas, para esses vasos não estourarem no coração, bombeia o sangue. Olha. E isso, a gente está falando de um animal, uma fisiologia considerada extrema, né? A fisiologia cardiovascular considerada extrema. E é um bicho muito menor do que um branquiossauro. Um braquiossauro, para vocês verem, por acaso eu separei aqui as informações, ele teria de 30 a 50 toneladas e 25 metros de comprimento. Nossa 25 metros de comprimento. Uma girafa grande tem 5 metros de altura. Assim, não tem condição. Sim, o coração desse bicho
O que acontece? Não, eu vou já, assim, se alguém ouviu isso alguma vez na vida, eu já vou desmistificar isso. Porque a ideia que se tinha antigamente é que para gerar toda essa pressão arterial, o coração da girafa ele era maior, relativamente maior ao corpo. E essa noção se manteve durante muito tempo, até recentemente. Foi até meu professor lá na Dinamarca que trabalhou no projeto e foi um dos líderes do projeto que estava trabalhando com girafa. Olha. E até eu tive a oportunidade de participar de alguns experimentos com girafa quando eu estava lá na Dinamarca. Foi muito, muito, muito legal, assim. E então... Em Aarhus, lá em Aarhus, como é que é o nome do professor? Tobias Wang, professor lá da Universidade de Aarhus. E então, o que eles descobriram? Eles descobriram que o tamanho relativo do coração de uma girafa, ele é mesmo do nosso. Ele não tem nada de especial, assim. Ele não é super gigantesco, como se imaginava. Então, como é que soluciona esse enigma aí? Excelente pergunta, né? Excelente pergunta, Vitor. O que acontece? A geração de força, ela depende da espessura da parede muscular do coração. Uhum. Ok. A espessura muscular, quanto maior a espessura da parede do coração, maior é a tensão gerada. Ou seja, é um coração como se bombado, o músculo tipo fosse mais denso. Exatamente. O que acontece é que o coração da girafa, ele tem uma densidade muscular, né, maior, seria isso. Ele tem a parede muscular, né, a parede do ventrículo, né? O ventrículo é a bomba que bombeia. Você tem o átrio que recebe o sangue, né, vindo do corpo, o átrio vai bombear o sangue para o ventrículo e o ventrículo vai bombear o sangue para o resto do corpo, né? E para o pulmão. Pulmões. Então, a parede do ventrículo esquerdo, especificamente, da girafa, que é o que vai mandar sangue para todo o corpo, ele é especialmente grosso. É especialmente grossa. Assim, muito, muito, muito grossa. Assim, sabe? Ao ponto de que, no fim das contas, o pessoal chama de trade-off, né? Se por um lado você ganha aqui, por outro lado você perde ali. Né? A natureza ela é cheia disso. Né? Se por um lado você fica mais rápido, por outro você fica mais fraco, vamos supor. Né? Enfim, você tem todas essas questões. Né? Nada é só bom. Né? Então, se por um lado o seu coração ele fica mais forte, por outro lado, isso ocupa um espaço do coração que talvez que seria ocupado por sangue. Então, o que acontece é que a quantidade de sangue bombeada, na verdade, é menor, relativamente menor, por bombeamento. Então, se por um lado você ganha na força, por outro lado você perde na quantidade de sangue. Entendeu? Olha só. Bombeado. Eu tenho que fazer então, então, só para encerrar, então, era isso, entendeu? Um braquiosauro conseguir bombear o sangue, o coração, para uma cabeça levantada, assim, sinceramente, seria um negócio, assim, interessante de ver se isso for verdade. E tem outra coisa, no final dessa cena ele ainda empina. Ah, não, é que isso é impossível. Que nem um cavalo, né? Não, aquilo é impossível. Que nem o cavalo. E aí Newton ainda não tinha inventado a lei da gravidade nessa época, Renato. Sabe o que mais me incomoda, né? Tipo assim, a cabeça desse, eu fico olhando, porque isso aí tinha me chamado a primeira vez que eu assisti no cinema. Olha só, isso já me chamou a atenção. Dessa vez eu estava assistindo, ontem eu estava assistindo e tal, eu fiquei pensando nisso.
a cabeça dele não muda de nível. Então, pra que ele empinou, porra? Vai pra fazer um showzinho pro pessoal que tá vendo lá ver, ué. Entendi. Ele é treinado. Que verdade. isso, velho? Eu não tinha considerado que ele tava ali, era um braquiossauro treinado pra receber turismo, né? É um showmanship do parque, pô. É porque ele é vaidoso, gosta de se mostrar pra câmera. Mas olha só, fenomenal a explicação do Renato aí. Sensacional. Mas